Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Bom, meus amores, lembrando que essa é a aula de número 43, a aula de número 42 vai estar lá na nossa plataforma SAIS, porque a gente vai fazê-la em nossa videoconferência, certo? Então vamos lá, moçada. Esse daqui é o Hardy, o famoso matemático inglês. Já esse outro pesquisador chama-se Weinberg. Ele era médico e ambos estavam estudando como que era a frequência de um determinado alelo em uma determinada população, certo? Eles dois não se conheceram, eles não trabalhavam em conjunto, entretanto, eles publicaram as suas ideias no mesmo período de tempo, por isso que ficou chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg ou princípio de Hardy-Weinberg. E o que esse equilíbrio que eles propuseram falava? Falava que era possível verificar se uma população está evoluindo a partir da avaliação da frequência de um determinado alelo em um instante. Então, para eles, era possível identificar se a população estava evoluindo, se eu olhasse na minha população e visse que a porcentagem de indivíduos azão, o gene azão estava crescendo, ou o alelo azinho estava crescendo, beleza? Então, para eles, a mudança na frequência de um determinado alelo de um gene na população ao longo do tempo pode ser um indício de que esteja ocorrendo a evolução. Mas para isso, para o equilíbrio que eles propuseram, eram necessários algumas condições, eles propuseram algumas regras, alguns fatores para que a população estivesse de fato em equilíbrio genético. A primeira chama-se ausência de seleção natural, porque para eles, caso haja seleção natural, alguns genótipos serão selecionados e outros serão descartados, o que vai modificar a frequência dos alelos de uma determinada população, o que é verdade, tá, meus amores? Também tinha que estar tendo ausência de mutações, pois as mutações alteram o total de alelos presentes em uma determinada população, além de inserir novos alelos em uma determinada população, beleza? Então não pode estar havendo mutação. Não pode estar havendo migrações, porque as migrações elas podem inserir ou excluir de uma determinada população inúmeros genes. Por exemplo, na população original do Brasil, composta apenas por os nossos índios, não havia inúmeros genes. Com a chegada das grandes migrações, é que a população brasileira começou a receber um novo aporte de informação genética. Então, para que esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, não pode estar ocorrendo migração. Além disso, a população tem que ser extremamente grande, a população tem que ser grande. Por quê, professor? Porque uma população pequena, moçada, está muito suscetível à extinção, está muito suscetível à deriva gênica, beleza? Algo que a gente já viu nas aulas passadas. E, por último, tem que estar havendo pansmixia. A pansmixia, moçada, é quando os seres vivos vão se acasalar livremente, de maneira aleatória. Ou seja, não pode estar havendo casamentos consanguíneos, não pode estar havendo cruzamento entre familiares. Se tudo isso daqui estiver ocorrendo, eu vou dizer que essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas tanto Hardy quanto Weinberg sabia que era praticamente impossível todas aquelas características a acontecer. Então, eles chegaram às suas conclusões, que de acordo com Hardy-Weinberg, uma população que não está evoluindo apresenta, de uma geração para outra, frequência dos alelos e genótipos constantes. Então, para eles, funcionava da seguinte forma: se todas aquelas condições estivessem ocorrendo, ou seja, se a população estivesse de fato em equilíbrio, eu vou dizer que mesmo após 100, 200, 300 gerações, a frequência daquele alelo na população vai ser a mesma, a frequência do genótipo naquela população vai ser a mesma. Então, molecada, eles trouxeram dois termos importantes, que é a frequência alélica e a frequência genotípica. A frequência alélica, moçada, refere-se ao quão comum um alelo é em uma população. A frequência determinada contando-se quantas vezes o alelo aparece naquela população. O alelo azinho aparece 300 vezes, o alelo azão aparece 600 vezes, e por assim vai, beleza? Já a frequência genotípica é uma proporção, uma
porcentagem na população dos diferentes genótipos do gene considerado. Exemplo, quantos por cento na minha população vai ser homozigoto dominante, ou seja, azão-azão? Quantos por cento na minha população vai ser heterozigoto? Quantos por cento vão ser homozigoto recessivo? E isso, moçada, é muito importante, porque imaginem vocês tendo que pegar uma população, sei lá, de 1 milhão de pessoas e ter que fazer a árvore genealógica de todos os indivíduos. Não ia dar conta. Para isso que Hardy Weinberg estudava a base da evolução de população, beleza? Da genética de população. Show de bola? Bom, como que vai ser a frequência alélica, professor? Como que eu vou calcular de fato a frequência alélica? Para isso, eu peguei um exemplo que é da onça pintada preta. Muita gente não sabe, mas a onça pintada preta é a mesma espécie da onça pintada normal. O que acontece é que as onças negras, também chamadas de pantera, são melânicas, apresentam uma condição genética semelhante ao albinismo. No albinismo, a gente não produz a melanina. Já no melanismo, a gente vai produzir muita melanina. Por isso que a onça vai ser preta. Show de bola? E olha que interessante, o melanismo nos felinos é dominante e é bem comum, já é relatado em 13 espécies de felinos o melanismo, certo? Bom, mas o melanismo é dominante, o que quer dizer que uma onça que for azão-azão vai ser preta, uma onça que for azão-azinho, ou seja, heterozigota, também será preta. Já uma onça normal, com um padrão amarelo e com as pintinhas pretas, a gente vai dizer que ela é recessivo. Show de bola? E aí, moçada, eu tenho um exemplo para mostrar para vocês como é que a gente vai calcular a frequência alélica. Imaginem o seguinte, imaginem que nessa área exista 10 onças, certo? Dessas 10 onças, eu vou ter 3 onças pretas, certo? E as onças pretas, 2 são homozigotos dominantes e uma é heterozigoto. Valores esses que eu coloquei aqui aleatoriamente, certo? Como que eu vou calcular a frequência alélica? Simples. Bom, nessa população temos 10 onças. Lembrando que são animais diploides, animais que terão 2 alelos para cada gene, certo? Como é com a gente também. Então, se eu tenho 10 onças, eu vou ter 20 alelos, beleza? Pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 20. Legal, professor. Então, a gente tem 20. O meu total de alelos nessa população é de 20. E aí, moçada, basta a gente contar. Desses, eu vou ter a frequência, esse Fzinho não é de força, tá, galerinha da física? Esse Fzinho é de frequência. A frequência do alelo azão. A frequência do alelo azão, então, vai ser o número de vezes que esse alelo aparece. Na minha população, esse número é 5, 1, 2, 3, 4, 5, dividido pelo valor total dos meus alelos, que no caso é 20, o que vai me dar um valor de 0,25, ou seja, 25% dos alelos encontrados na minha população vai ser do tipo azão. Já a frequência do alelo azinho, é só eu contar, eu vou encontrar aqui 15 alelos do tipo azinho, 15 dividido para 20 vai me dar 0,75, o que é a mesma coisa que 75%. E olha que interessante. Professor, se eu somar a frequência de azão e a frequência de azinho, vai dar 1. Vai dar 100%. É verdade. Essa foi a primeira forma que o Hardy e o Weinberg propuseram. Ele disse o seguinte: a letra P vai simbolizar sempre o alelo dominante, tá, moçada? Como na época você já podia usar qualquer letra do alfabeto para simbolizar um alelo dominante, azão, bezão, cezão, tesão, qualquer letra, eles chegaram e falaram assim, quer saber? Eu vou dizer que o alelo dominante eu vou chamar de P. Já o alelo recessivo eu vou chamar de Q. A soma da frequência das duas tem que ser igual a 1. E é exatamente isso que a gente viu aqui. Show de bola? Como que eu vou calcular a frequência genotípica? A frequência genotípica é a frequência que um determinado genótipo aparece na minha população. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo, o exemplo da onça pintada preta, a onça preta, certo? Bom, eu sei que o valor do meu P, o valor do meu alelo dominante é de 0,25, como nós vimos no slide anterior. O meu P
valendo 25. Maravilhoso. E o meu Q está valendo 0,75. Show de bola. E aí, moçada, é que entra a segunda fórmula de Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg vai dizer o seguinte, que a frequência do genótipo azão-azão vai ser o próprio valor de P ao quadrado. Enquanto a frequência do heterozigoto, ou seja, do azão-azinho, vai ser 2 vezes o valor do P vezes o valor do Q. E como que vai ser a frequência do genótipo azinho-azinho, ou seja, do homozigoto recessivo? É Q ao quadrado. Lembrando que a soma de tudo tem que dar 1. E aí, moçada, a gente vai ter o seguinte... Vou fazer aqui a frequência do meu indivíduo azão-azão. Quantos por cento na minha população lá de onças vai ser do tipo homozigoto dominante? Bom, para eu saber a frequência do azão-azão, é só eu pegar a fórmula P ao quadrado. P ao quadrado é a mesma coisa que P vezes P. Logo, substituindo os valores, eu vou ter 0,25 vezes 0,25, o que vai me dar um valor de 0,0625. Passando para a porcentagem, 6,25% da minha população vai ser homozigota dominante. Para eu descobrir o valor do heterozigoto, eu fazer a frequência do heterozigoto, a frequência do azão-azinho, eu vou pegar a fórmula 2PQ. 2PQ, substituindo os valores, 2 vezes o valor de P, que é 25, vezes o valor de Q, que é 75. Logo, vai dar 0,375. Passando para a porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, eu vou ter um valor de 37,5%. E por último, para achar a frequência do indivíduo homozigoto recessivo, Q ao quadrado. Q ao quadrado, Q vezes Q, igual. Qual o valor de um Q? 75. Vezes 0,75, o que vai dar 0,5625. Passando para a porcentagem, 56,25% da minha população vai ser de oncinhas amarelas. Tudo bem? Show de bola? Então, molecada, ó, note que ao somar tudo, eu vou ter um valor de 100%. Lembrando que os valores que eu coloquei aqui foram meramente aleatórios. Na natureza, não há um valor tão alto, ou seja, 50% aqui das minhas onças são negras. E isso não é verdade, tá, moçada? Foi meramente um valor aleatório, imaginário, para a gente aprender como que faz o cálculo, tudo bem? Bom, aqui eu trouxe um exercício real para vocês. O município de Iguaba Grande é um município no interior fluminense localizado na microrregião dos Lagos, com aproximadamente 30 mil habitantes. Sabe-se que 9% da população é incapaz de sentir o gosto da substância química feniltiocarbamida. A capacidade de sentir o gosto é determinada por um alelo dominante. Sendo assim, quantos por cento da população iguabense é heterozigota? Então vamos lá, moçada. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu descobrir a frequência alélica. Quanto está valendo um azinho, quanto está valendo um azão. Show de bola? Interessante. Professor, como que eu vou extrair isso do meu exercício? Cara, o exercício disse que a capacidade de sentir o gosto, ela é dominante. Então, esses 9% da população que não consegue sentir, ela é recessiva. Concordam comigo? Bom, meus amores, se 9% da população é recessiva, eu vou passar isso para número decimal. Isso é importante, tá, moçada? A gente sempre calcula dentro do teorema de Hardy-Weinberg em números decimais, tá? É só eu dividir por 100, vai dar 0,09. Interessante. Mas, professor, se eu me recordo bem, a frequência do alelo, a frequência do indivíduo azinho-azinho é feito por Q ao quadrado. Eu não quero saber o valor do Q ao quadrado. Eu quero saber o valor de apenas um Qzinho. Apenas o valor de um azinho. Aqui eu tenho o valor de azinho-azinho. Bom, moçada, se para eu descobrir o valor do homozigoto recessivo, eu preciso fazer Q ao quadrado, para saber o valor de apenas um azinho, eu tenho que fazer a operação matemática inversa. Qual é a operação matemática inversa de potenciação? É a raiz quadrada. Então, para eu saber a frequência de um azinho, eu pego o valor
do genótipo Azinho, ou seja, 0,09, e jogo na raiz quadrada, o que vai me dar um valor de 0,3. E se a gente recordar, a primeira fórmula de Hardy-Weinberg diz que P mais Q é igual a 1. Logo, se o valor de Q está valendo 0,3 e tem que chegar a 1, o valor de A só pode ser 0,7. Feito isso, moçada, a gente passa para o segundo passo. O segundo passo é descobrir a frequência genotípica que o exercício está te pedindo. O exercício está te pedindo a frequência dos heterozigotos. Para eu fazer a frequência dos heterozigotos, eu uso o pedacinho da fórmula que é o 2pq, 2 por Q, beleza? Bom, como que eu vou fazer isso? 2pq, 2 vezes o valor de P, qual é o valor de P? 0,7, vezes o valor de Q, qual é o valor de Q? 0,3. Fazendo a continha aqui, dá 0,42, passando para a decimal, 42% da minha população iguabense vai ser heterozigota para esse gene. Beleza, meus amores? Bom, espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Façam as atividades, porque o teorema de Hardy-Weinberg envolve um pouquinho de conta. E quando se envolve conta, moçada, eu vou fazer igual o professor de matemática. Tem que praticar bastante, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, me mandem e-mails, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Beijão, meus amores. Se cuidem. Até a próxima.